Como o pastor falou, ultimamente o Senhor tem ministrado não só no meu coração, mas também no coração de muitos daqueles que estão vindo aqui no altar pregar a Tua palavra. Ele tem trago ao nosso coração para nós realmente vivermos o Evangelho. Né? Nós, com a nossa mentalidade humana, a gente complica tanto. E o Senhor ele tem trago à nossa memória a simplicidade naquilo que já sabemos. Sabe, a última pregação foi falada a respeito sobre o sangue de Jesus. Nós estamos tão familiarizados ao falar do sangue de Jesus, mas a última palavra o Senhor trouxe uma importância, sabe? Algo que nós podemos vivenciar e entender o poder do sangue de Jesus. Também foi falado a respeito sobre... Foi falado a respeito sobre nós sermos discípulos de Jesus, de deixarmos de utilizar a Bíblia como só algo para passar o tempo, mas sim como um instrumento para nós vivermos, conhecermos a Cristo. Sabe, de deixarmos a palavra do Senhor passar de ser mera informação e passar a ser conhecimento, que são coisas bem diferentes. Né? Informação a gente só lê e por lei pronto, acabou. Mas quando nós adquirimos conhecimento da palavra, é quando nós passamos a viver o Evangelho. E o que o Senhor trouxe ao meu coração nesse texto foi a respeito sobre a loucura da cruz. Né? Que, na verdade, quando nós olhamos aos olhos humanos, não faz sentido alguém inocente ter morrido no nosso lugar. Sabe, Jesus, ele foi o Cordeiro perfeito. O próprio Deus se fez homem para que nós pudéssemos estar aqui, sabe? Eu estava pensando como teria sido a nossa vida se aquele momento não tivesse acontecido. Onde nós estaríamos? Sabe, muitas famílias hoje que existem, entre, né, os seus pais, avós, bisavós, taravós, a nossa geração, muitas pessoas, muitas famílias foram formadas por causa de Jesus, por causa do conhecer dele. Então, como teria sido o mundo se Jesus não tivesse realizado aquela obra, o sacrifício na cruz? E eu gostaria de ler o texto que está lá em 1 Coríntios, capítulo 1, do 20 ao 30, que diz assim: onde está o filósofo? Onde está o entendido nas Escrituras? Onde está o intelectual que discute sobre assuntos dos nossos tempos? Deus mostrou como a sabedoria deste mundo é uma tolice. Deus, na sua sabedoria, não quis que o mundo viesse a conhecê-lo pela sabedoria humana. Ele escolheu, pela mensagem que parece uma tolice, salvar os que creem. Os judeus pedem milagres como provas e os gregos procuram sabedoria. Mas nós anunciamos que um Cristo pregado na cruz, que é uma ofensa para os judeus e tolice para os que não são judeus. Mas Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus para aqueles que Deus o chamou. Tanto os judeus como os que não são judeus. Até mesmo o que parece uma tolice de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana. E o que parece uma fraqueza de Deus é mais forte do que o poder humano. Irmãos, pense no que vocês eram quando Deus os chamou. Do ponto de vista humano, poucos de vocês eram sábios, poucos tinham influência e poucos eram de famílias importantes. Mas Deus escolheu as coisas que para o mundo são tolas, para envergonhar os sábios. E escolheu as coisas que para o mundo são fracas, para envergonhar os fortes. Deus escolheu as coisas que para o mundo são humildes, desprezadas e sem valor, para destruir as coisas que para o mundo têm valor. Isto é para que ninguém se orgulhar diante de Deus. Foi Deus quem os fez parte de Cristo Jesus. Cristo é a sabedoria que Deus nos deu. Cristo é a razão pela qual fomos declarados justos diante de Deus, separados para o serviço de Deus e libertados dos nossos pecados. Por isso as Escrituras dizem que quem se orgulhar, que se orgulhe no Senhor. Amém? Isso aqui foi Paulo, né? Já foi citado o nome dele. Paulo, ele foi um exemplo para a gente dessa transição de viver o evangelho de verdade. Muitos acham que antes Paulo, ele
ele não conhecia o evangelho, mas muito pelo contrário, ele era um doutor, ele era ensinado, instruído na palavra. O ato que ele fazia de perseguir os cristãos era porque ele defendia a lei. Só que quando Jesus veio, ele veio para destruir a lei. E para realmente viver uma vida verdadeira com ele. Todas as leis, os mandamentos, aquilo que antigamente as pessoas só cumpriam para encher o próprio ego. Deus mandou Jesus para que aquilo fosse destruído e as pessoas passassem a viver e ter um relacionamento de verdade com Jesus através do nosso coração, sabe? E quando nós vamos olhar lá em Atos 9, quando contra a conversão de Paulo, é bem explícito isso, sabe? Paulo, ele foi atrás dos fariseus para pegar uma carta, sabe, para realmente ter autorização para prender aqueles que ele achava que estavam, na verdade, sendo errados, né, de falar sobre o evangelho, dos discípulos e tudo mais. Só que quando ele teve um encontro verdadeiro com Jesus, que Jesus chega nele e fala assim: Paulo, por que me persegues? Sabe, ele passa por um processo de transformação. E aí esse processo muda toda a história. Sabe, Paulo, ele ficou 3 dias em um processo, eu creio que foi doloroso. 3 dias, imagina você orando e jejuando, tendo um encontro com o Senhor, e tudo aquilo que ele achava que era certo, na verdade, o Senhor estava mostrando para ele que não era daquele jeito, que era errado. E que havia que Jesus havia vindo para trazer a salvação ao povo de uma forma verdadeira, não só através de cumprimento de leis, mas sim agora através da cruz, através de um relacionamento verdadeiro com Jesus. Antes, as pessoas não tinham acesso ao Pai. Agora, por causa de Cristo, nós temos acesso ao Pai através do Espírito Santo que habita em nós, né? E o tanto que isso é louco, que naquela época Jesus ele realmente causou algo muito perturbador naquela época, porque as profecias e a forma como as pessoas interpretavam as profecias, eles acreditavam que Jesus viria como um rei, como alguém extremamente poderoso, e Jesus veio humilde na manjedoura. Sabe, as pessoas acreditavam que ele viria para trazer guerras, levantamento tipo poder e tudo mais, e na verdade ele veio para trazer amor. Enquanto as pessoas falavam mal, ele amava. Enquanto alguém queria destruir, sabe, ele derramava bênção sobre as pessoas. Jesus ele veio de uma forma totalmente ao contrário da realidade, da forma que o mundo atual pensa. E foi isso que ele falou no meu coração, sabe? Porque Jesus, ele se fez homem e se fez um exemplo para que nós pudéssemos seguir. Quando, esses dias atrás, eu estava lendo os evangelhos e a gente vê os detalhes que Jesus ele expôs e deixou ser exposto, porque são, na verdade, narrativas contadas por outras pessoas, pelos seus discípulos. E quando a gente olha e lê os evangelhos, a gente vê o tanto que o Jesus ele se deixou vulnerável ao ponto dos discípulos perceberem cada detalhe da vida dele, de quando ele orava, de quando ele comia, da forma como ele se comportava, de quando ele sentia angústia, sabe? Tem um momento, se não me engano, acho que em Lucas que fala que Jesus ele orava agoniado antes de ser preso. Então, assim, Jesus ele se expôs de uma forma vulnerável para que nós também aprendêssemos a ser vulneráveis a Deus. Em todo momento, Jesus ele estava quebrando a ideologia que aquele povo tinha naquela época a respeito do que realmente ter uma vida com Deus, do que realmente é salvação. Os fariseus eles pensavam que seguindo a lei corretamente eles seriam salvos. Mas Jesus ele veio para trazer muito mais do que isso, para nos mostrar que precisa de ter coração, que é necessário nós realmente termos convicção, e ter fé, quando nós olhamos, é uma loucura. Quantos de nós já não ouvimos nas nossas vidas de que nós não iríamos dar em nada? Os improváveis da família. Sabe, normalmente, quando a gente olha para a realidade, é esses que o Senhor tem chamado. É através desses que o Senhor tem restaurado famílias.
É através desses que o Senhor tem usado para levantar uma geração de verdadeiros adoradores. Jesus tem trago pessoas do fundo do poço, podemos dizer assim, pessoas que estavam no mundo e tem transformado. E através da vida dessas pessoas, a transformação que foi gerada na vida dessas pessoas, outras estão sendo salvas. Um pouco mais cedo aqui, quando nós estávamos no ensaio, a gente estava conversando e realmente falando sobre isso. Que pessoas que nos conheciam antigamente olham para hoje e falam assim, mano, quem é você? E isso é a beleza da transformação, de conhecer a Jesus. Sabe, a cada vez que a pessoa fala isso, de certa forma, ficamos felizes e precisamos ficar felizes, porque é sinal que Cristo está transformando. Nós não podemos ficar da mesma forma sempre. Sabe, um pouco tempo atrás também eu lembro que nós estávamos conversando e falando sobre as misericórdias do Senhor se renovam todos os dias. E todos os dias a gente tem uma nova oportunidade de fazer diferente. Então o Senhor tem nos chamado para este lugar para que realmente nós venhamos nos posicionar e deixar de viver uma vida simples, igual de todo mundo, mas viver a loucura do Evangelho. De colocar Jesus no nosso dia a dia e fazer jus àquele sacrifício na cruz. Paulo ele foi taxado de louco mesmo. No início, a maioria das pessoas acreditavam que ele estava usando aquilo como uma artimanha para ele alcançar as pessoas, descobrir o que estava acontecendo, até que eles realmente perceberam que Cristo tinha mudado a vida dele. Sabe? E quando nós olhamos para este mundo, quantos de nós já não fomos questionados de estar gastando tempo de vir na igreja? Ou gastar tempo de dedicar o tempo aqui mesmo, sabe? Até mesmo nós, eu creio que todo mundo que já está aqui no altar faz parte do louvor, que está aqui na frente, e nós que chegamos mais cedo, já acho que é uma loucura a gente estar aqui 6, 7 horas da manhã, 8 horas da manhã. Sabe, só que nós fazemos isso por amor e por paixão ao Senhor, porque nós temos entendido que essa é a vontade do Pai. E nós vamos falar a respeito sobre 4 consequências, sabe, que a cruz nos proporcionou naquele momento. E que realmente nós precisamos dar valor. Sabe, Cristo, ele é a sabedoria de Deus, que Deus nos deu. E quando está lá em Provérbios 2, do 4 ao 5, diz assim: se buscar a sabedoria como a prata, e a procurar como a procuram tesouros escondidos, então você entenderá o temor do Senhor. Sabe, na nossa caminhada com Cristo, no início, nós precisamos realmente de pessoas para nos apoiar. Porque, por si só, a gente não consegue caminhar na fé. Sabe, no início, todo mundo aqui já passou por esse tempo de perguntar, ter curiosidades, de precisar de alguém, de estar incentivando você a buscar. Só que chega um nível, sabe, que o Senhor ele quer apertar a gente um pouco mais, levar mais adiante. E por mordomia, ou até mesmo por costume, a gente negligencia isso. Ao invés de avançar, a gente se acomoda e nós temos terceirizado esse relacionamento com Jesus. Só que o Senhor pede para que nós venhamos trazer uma nova realidade, de trazer Jesus para o nosso dia a dia e buscar realmente Ele de uma forma verdadeira. Sabe, Jesus ele deixou a palavra para nos guiar. E uma coisa que eu estava imaginando, pensa, naquela época Jesus ele saía do meio da multidão, no meio do mover, para orar para o Senhor e ficar sozinho com Ele, né? Quantos de nós não separamos um tempo para buscar a sabedoria do Senhor, para buscar Jesus, para conversar com Ele? Quantos de nós temos realmente dedicado ao Senhor um tempo para aprender a respeito de ter pegado a Bíblia por si só, sem depender de ninguém, e pedir assim: Espírito Santo, me revela a Tua palavra? Eu lembro que logo quando eu cheguei no Japão, eu estava morando com a minha irmã, e um dia nós estávamos conversando, e ela pegou e estava compartilhando algumas experiências e tal, e naquela época eu não associava muita coisa sobre o reino espiritual e o reino, né, tipo, e as coisas dessa terra. E eu lembro que eu estava conversando com ela sobre como aprender a Bíblia, e um dia ela pegou e falou assim que
que ela pegava e puxava a cadeira e falava assim: Espírito Santo, senta aqui e me ensina o que está acontecendo. Eu não estou entendendo essa parte, então me ensina. Aí, na hora que ela me falou isso, eu falei, tipo, que louca, né? Como que ela pega e puxa uma cadeira assim, do nada? Tipo, não tem ninguém aqui. E aí ela chama o Espírito Santo, senta aqui e me explica, né? Eu quero aprender. Só que é tão prazeroso quando a gente entende que realmente o Espírito Santo, que realmente Jesus é uma pessoa, ele que está ali do nosso lado o tempo todo, nos instruindo. E quando a gente chama, ele nos ensina. A sabedoria de Deus é realmente viver o sobrenatural no natural. É entender que aquilo que o Senhor fez na cruz é tão real quanto aquilo que vemos através dos nossos olhos. Não sei vocês, eu lembro que uma vez eu vi uma mulher compartilhando que ela tomava café com Jesus. Eu falei, vou fazer isso também. Um dia eu cheguei em casa, fui lá e coloquei uma xícara para mim e uma xícara para Jesus. E foi o dia mais louco. Eu falei, o que eu estou fazendo? Porque no meu entendimento é loucura. Tipo, eu estou conversando com o vento. Só que aquilo, depois de um tempo, começou a ser tão prazeroso de entender que, tipo, Jesus estava ali e o Espírito Santo vai ministrando no nosso coração, ele vai falando um monte de coisa, e é muito legal. Só que até a gente transicionar isso, sabe, precisa de um processo. Fico imaginando Paulo, aqueles 3 dias, para ele foi de uma forma bem rápida, foram 3 dias, né? Mas pra gente, para muitos de nós, é um processo isso. De trazer Jesus para a nossa simplicidade, para o nosso dia a dia. Também ouvi um relato de uma mulher que ela pegava, junto com os filhos, eram pequenos, e queria ensinar para as crianças a respeito sobre Jesus, né, do evangelho e tudo mais. Então, quando ela entrava no carro, ela falou assim, ó, Jesus senta no meio. Aí as crianças ficavam brigando, falando de tal, tá sentando no lugar de Jesus. Aí a mãe falava, deixa Jesus quieto. Pais, instruam seus filhos a realmente entender a companhia de Jesus. Aos olhos humanos vai ser loucura, e é loucura. Nós mesmos até transicionar isso, sabe, abrir os nossos olhos espirituais para trazer Jesus para a nossa realidade, é uma loucura. Mas o Senhor nos chama para este lugar, porque esse mundo, na verdade, é só de passagem. O que realmente vale é aquilo que vai vir na eternidade. Amém? Outra coisa que o Senhor disponibilizou através da cruz foi que Cristo é a razão pela qual nós somos declarados justos diante de Deus. Lá em Romanos 3, 22 e 26, quem puder abrir, por favor. Lá em Romanos 3, 22 e 26 diz assim: Deus declara o homem justo por meio da fé que ele tem em Jesus Cristo. Ele declara justas todas as pessoas que creem em Cristo, porque Deus não faz distinção de quem é judeu e de quem não é judeu. Pois todas as pessoas pecaram e, portanto, estão afastadas da glória de Deus. Mas elas são declaradas justas de um modo gratuito, pela graça de Deus. Isso acontece porque, por meio de Jesus Cristo, elas são libertadas do pecado. Com a morte de Cristo, Deus apresentou como um sacrifício que traz o perdão dos pecados através da fé. Com este sacrifício, Deus provou que Ele é justo, mesmo quando, em tempos passados, teve paciência com os homens e não lhes deu o castigo que os seus pecados mereciam. Com este sacrifício, Deus também provou que Ele é justo nos tempos presentes, quando Ele perdoou os homens. Por causa deste sacrifício, Deus se mantém justo e, ao mesmo tempo, declara justo aqueles que têm fé em Jesus Cristo. Amém? Tudo aquilo que fazemos tem uma consequência. E quando fazemos algo de errado, não só nessa terra, mas também no reino, existe também uma consequência. Era para existir punição, do mesmo jeito que existe aqui na terra. Sabe, se a gente roubar,
fazer crimes, né? Cometer crimes mais graves aos olhos dos homens, roubar, matar, fazer alguma coisa, nós vamos para o tribunal. É necessário passar por um processo de julgamento. E aqui, diante da lei dos homens, isso existe uma punição. Prisão, morte, fiança, tem uma consequência. Só que diante dos olhos do Senhor é diferente. Através de Jesus Cristo, quem que pagou a punição por nós foi Jesus, diante de Deus. Nós conhecemos Jesus como nosso advogado, mas não é nosso advogado, mas também Ele é aquele que se colocou no nosso lugar. Então, toda vez que a gente peca e faz algo de errado, não somos nós que levamos a punição, mas sim Jesus. Toda vez que nós pecamos, nós crucificamos a Cristo. Às vezes a gente leva isso de uma forma tão leviana, mas é sério, sabe? Quando a gente para meditar nessas palavras que nós estamos acostumados a ouvir, mas é muito sério. A cada erro que a gente comete, a gente crucifica Cristo. Já pararam para pensar que a cada erro nosso, se nós fôssemos realmente punidos por aquilo que merecemos, já pensou você, eu, percorrendo o caminho da cruz, sofrendo tudo que Cristo sofreu? Porque essa era a nossa punição, era isso que nós merecemos. Eu acredito que todo mundo já assistiu Paixão de Cristo, que é um dos filmes que mais chegou perto da realidade, mas estudiosos também dizem que não chega, não consegue expressar todo o sofrimento de Jesus. Mas imagina você no lugar de Cristo. O tanto que isso é pesado. Jesus, ele pagou o preço pelos nossos pecados. Nós nos livramos da consequência, gente. Tá? E toda ação tem uma reação. Nós temos consequências dos nossos pecados, mas a punição, nós somos livres, justificados por causa de Jesus. O que ele trouxe ao meu coração de falar a respeito disso é que nós precisamos ter esse entendimento. Não um entendimento de falar assim, não, beleza, Cristo morreu por mim, agora sou justificado. Não, é a profundidade, a seriedade dessa palavra, de que nós somos justificados. Que não tem peso, não tem culpa sobre nós. Porque Cristo morreu no nosso lugar. Para a gente entender isso, nós precisamos ter fé. E eu me questionei um dia me perguntando como ter fé. Sabe, porque às vezes a gente olha para a palavra e a palavra de Deus fala assim que nossos pecados são perdoados, que o Senhor ele joga os nossos pecados no mar do esquecimento. Fala assim que o choro pode durar uma noite, a alegria vem pela manhã. Mas você acorda chorando e de novo. E quando eu perguntei, falei, Senhor, como que eu tenho fé? E a palavra de Deus fala também, né? Lá em Romanos 10, 17, fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E tudo se volta novamente a termos relacionamento com Ele. E eu questionei, eu falei, então, se eu não estou tendo fé, porque o relacionamento não está tão certo assim. A partir do momento que nós temos convivência com Jesus, a nossa vida é natural começar a ser transformada e essa profundidade nas coisas simples começam a mudar. Eu lembro que os mais próximos que me conhecem, eu gosto muito de mar e de parque, essas coisas. Eu sempre gostei. E depois de um tempo que eu comecei a trazer essa vivência de Jesus para a minha vida, é diferente a gente contemplar a natureza, porque a gente começa a ter o entendimento de que aquilo é a criação do Senhor. Tudo até da formiga até a árvore, foi o Senhor que criou. Os detalhes, a perfeição, a brisa, tipo as folhas, a gente vê o balanço das ondas do mar. Tudo o Senhor desenhou desde o princípio. Tipo, o mesmo Deus que criou essas montanhas com neve que a gente vê e contempla, que é a coisa mais linda do mundo, tipo, foi o mesmo Deus que nos criou. E quando eu olho para essa dimensão através das nossas vidas, sabe, com essa perspectiva, a gente entende que se Ele criou aquilo,
O que será Ele pode fazer nas nossas vidas? No coração de cada um aqui tem um sonho. Tem um propósito que Deus colocou. Nós não nascemos para viver eternamente sentados no banco da igreja, gente. Nós somos chamados primeiramente para sermos filhos de Deus, mas também nós somos chamados para fazer parte da grande comissão e de pregar o evangelho. Eu creio que aqui tem profetas, tem levitas, tem mestres, tem apóstolos, tem missionários, tem adoradores. E o Senhor tem nos chamado para dar valor, sabe, a este lugar. Dar valor a estes sonhos que o Senhor colocou no nosso coração. Porque do que adianta a gente viver essa vida aqui alimentando o nosso próprio eu, juntando riquezas aqui nesta terra e deixando escondido os sonhos do qual o Senhor colocou no nosso coração? Eu lembro que eu vi um vídeo que eu achei muito engraçado, de uma pessoa falando sobre missões. E aí, de repente, em cada momento, ele falava algo diferente da forma como as pessoas viam. Então, quando ele ia falar assim que ele ia fazer missão para os pais, ele abria a porta e falava assim: então, pai, eu não quero trabalhar, então eu vou fazer missões. Aí depois ele fechava de novo e falava para os amigos. Abria a porta e falava assim: então, eu não sei o que eu quero da vida, então eu vou fazer missões. Aí fechava de novo a porta e falava para os tios, para o trabalho, alguma coisa assim. Então, só que aos olhos do mundo, realmente eles ouvem de várias formas diferentes. Só que para Deus é obediência. Se Ele te chamou para fazer missões, se Ele te chamou para ser alguém que é instrutor da palavra, através de Cristo nós somos justificados e somos livres para fazer aquilo que o Senhor quer. O terceiro ponto fala assim que somos separados beber mais água. Que fomos separados para os serviços de Deus, né? Que é o processo de santificação. A santificação ela vem através da obediência, gente. Lá em Levítico 28, capítulo 20, versículo 8, diz assim: guardem os meus estatutos e tratem de cumpri-los. Eu sou o Senhor que os santifica. Em 1 Pedro 1, 14 e 16. Esse aqui eu gostaria que vocês abrissem. Primeira Pedro 1, 14 ao 16. Diz assim: agora, como filhos obedientes de Deus, não se amoldem mais aos desejos maus que vocês tinham antigamente, quando eram ignorantes. Pelo contrário, assim como o Deus que os chamou é santo, vocês também devem ser santos em tudo o que fizerem. Pois as Escrituras dizem: sejam santos como eu sou santo. Eu tô tossindo, gente, mas é vesquícios ainda da bronquite, porque eu fiquei doente uns dias atrás. Quando o Senhor Jesus ele veio para nessa terra, ele veio para expressar e relatar tudo aquilo que ele via, aquilo que o Pai fazia. Então,
Da mesma forma que Jesus ele veio na Terra e expressou a sua santidade, Ele quer que nós venhamos fazer o mesmo. Uma das maiores dificuldades, na verdade, é o domínio próprio, né? A gente luta para não fazer aquilo que a nossa mente quer, aquilo que o nosso corpo quer. E eu revelo a vocês que isso não passa. Que, na verdade, isso é algo eterno. Até a volta do Senhor, a gente vai ter que lutar contra os nossos pensamentos. A gente vai ter que lutar contra a nossa carne para sempre buscar sermos santos. Sabe, mesmo quando nós desobedecemos ao Senhor, o Senhor ainda continua com a gente. Porque a primeira coisa, como nós já dissemos antes, Ele não vai olhar sobre o que fazemos ou deixamos de fazer, mas a intenção do nosso coração. Quando nós decidimos, é uma decisão, nós buscarmos obedecer ao Senhor, buscarmos sermos santos, o Senhor ele entende que estamos nos esforçando. E através do sacrifício dele nós temos a remissão dos nossos pecados. E ele perdoa a todos. Então, quando nós temos esse entendimento que quando nós erramos, mesmo assim o Senhor nos perdoa, o nosso objetivo para nos tornarmos santos, sermos santificados, é prosseguir ao Senhor. Sabe, Ele entende as nossas dificuldades, Ele sabe as nossas lutas, sabe o que passa na nossa cabeça, Ele sabe tudo. Tudo aquilo que pensamos, Ele sabe. Só que existe um propósito nisso tudo, que é decidirmos seguir a Jesus. Realmente decidimos passar por este processo de transformação o tempo todo. De decidir seguir Ele, de decidir buscar realmente sermos santos. E agradar e cumprir aquilo que a palavra dele nos designou. Eu lembro de um exemplo que o Senhor conhece nossas dificuldades e eu creio que nós precisamos melhorar em muitas coisas. Eu preciso melhorar em muitas coisas, mas eu lembro que eu contei já um testemunho para os jovens, eu vou contar aqui para vocês. E no Brasil, eu cheguei a batizar no Brasil, mas eu não permaneci na igreja durante muito tempo. E eu lembro que teve um momento em que eu fui numa festa com alguns amigos. E eu lembro que eu falei assim, ó, gente, eu vou também, mas eu vou de carro. Porque eu quero voltar mais cedo, não quero ficar dependendo de ninguém, né? A pessoa falou, ah, beleza. Só que essa festa era numa chácara, tipo, no meio do mato. Meu carro era um carro baixo. Ele conseguiu ir de boa. Aí a gente chegou lá naquele lugar. E na verdade, eu não tinha nada para fazer e eu fui, sabe? Não tem nada para fazer, aí eu fui nesse lugar. Estava junto com os meus amigos. Paguei caro para entrar ainda. Já estava no final da festa, mas paguei caro para entrar ainda. Eu lembro que eu cheguei lá e estava lá com eles. Fiquei, sei lá, 40 minutos. Acho que nem foi tudo isso. Começou lá naquele lugar, eu senti um incômodo tão grande no meu coração. Um aperto assim que parecia que eu não conseguia nem escutar a música. Eu não conseguia nem escutar a música, nem escutar nada que estava acontecendo ao meu redor. Só angústia no meu peito. Eu falei, galera, eu vou embora. Aí eu peguei, o pessoal não entendeu nada. Que eu falei assim, ir embora, eu tava indo já. E eu peguei e fui embora e eu tava chegando em casa, começou a chover. Deitei e dormi. No outro dia eu acordei com a minha mãe brigando comigo porque tava cheio de mato embaixo do carro. Lógico, eu tava no meio do pasto, né? E tinha sujado a área inteira dela. Ela tava mó brava. Só que aí quando eu peguei o celular, eu vi os meus amigos mandando mensagem pra mim, perguntando onde é que eu tava. Aí eu falei, eu tô em casa. Aí depois aí uns mandando foto, falando assim que choveu tanto que os carros atolaram, entraram um barro dentro dos carros. E que teve carro que teve que ser guinchado. E
E os meus amigos com quem eu tava só conseguiu sair porque tava com o jipe traçado. Aí passo no meio do pasto, porque na estrada não tinha condição. E eu peguei, na hora que eu levantei na cama assim, eu falei, mano, o que aconteceu? E naquela época eu não tinha entendimento. Mas depois de um tempo pra cá, eu falei assim, Espírito Santo, não foi você, né? Mas o Senhor, ele entende que aquele momento que eu estava vivendo ali, mesmo eu não estando nos caminhos do Senhor, mas Ele sabia aquilo que era melhor. E o tanto que Ele é humilde de se revelar a nós e sempre buscar nos levarmos para um lugar melhor. Apesar de que naquela época eu não entendia, mas eu comecei a pensar direito para os lugares que eu ia. Para ver se o lugar onde estava indo era bom ou não era. E eu percebi que esse processo de obediência é nas coisas tão pequenas. Quando a gente começa a perceber que o Senhor, Ele se revela nesses detalhes, a gente começa a ter um entendimento de que Ele quer que a gente seja próximo a Ele. E quando nós passamos a fazer aquilo que é agradável ao Senhor, sabe, Ele realmente é um processo de demonstração que a gente também o ama. João, ele fala, né, que aqueles que me amam, no livro de João, ele fala que aqueles que me amam, que obedeçam os meus mandamentos. Mas não obedecer de forma como leis e regras, mas sim obedecer de coração. E onde quer que você esteja, a partir do momento que a gente tenha essa sensibilidade ao Espírito Santo, que a gente entende isso, a gente pode estar em qualquer lugar que Ele vai falar com a gente. Ele vai chamar para esse lugar de obediência. E o último, que nós somos chamados, nós somos libertos, né, dos nossos pecados, que é a salvação. Lá em Colossenses 1, do 13 ao 14, quem puder abrir, por favor. Diz assim: Deus nos livrou do poder das trevas e nos trouxe para o reino do seu amado Filho, por meio do qual temos liberdade e perdão dos nossos pecados. Vou fazer novamente. Deus nos livrou do poder das trevas e nos trouxe para o reino do seu amado Filho, por meio do qual temos liberdade e perdão dos nossos pecados. Sabe, Paulo nos revela isso, de que o Senhor realmente Ele nos livrou daquilo que nós merecíamos, né? Quando eu falei sobre a respeito de quando eu estava na festa, realmente, por eu estar lá, eu merecia que aquilo que aconteceu com os meus amigos também tivesse acontecido comigo. Porque eu estava num lugar que eu não poderia estar. Só que Cristo, Ele me livrou daquele lugar, mesmo sem eu ter entendimento do que estava acontecendo. De quão grande é o amor dEle. E da mesma forma isso acontece com a gente também. Nós merecíamos uma punição, nós merecíamos algo que a gente nem consegue imaginar. Só que através da cruz Ele nos libertou de tudo isso, Ele perdoou os nossos pecados. Sabe? E
nesse processo, onde nós vamos entender que realmente é uma loucura a gente pensar dessa forma. E uma parte nós entendemos do quão grande Deus é, e realmente Ele é grande. E mesmo quando nós imaginamos que Ele é grande, ainda existe uma grandeza por trás de tudo isso. Nós não conseguimos mensurar. Mas o difícil mesmo é a gente aceitar o amor de Jesus em nós. Não sei vocês, mas eu já passei pela crise também de não me sentir amada por Deus, de não merecer nada. Principalmente quando olhamos para os nossos erros. Daquilo que nós já fizemos, deixamos de fazer. E de questionar que... Falar mesmo assim, vem aquele desejo no nosso coração. Como, né, que o Senhor me ama sendo tão suja desse jeito, ter feito tantas coisas? Mas o que o Senhor nos revela é que não tem a ver com aquilo que fizemos ou até mesmo deixamos de fazer, mas aquilo que decidimos fazer. Que não tem a ver com aquilo que pensamos a nosso respeito ou não, mas sim a respeito daquilo que pensamos da cruz e dele. Lá em João 6, 39, 40, tem um texto que eu amo muito, que me fez entender a respeito desse perdão de Jesus, que fala assim que Ele não queria perder ninguém. Que o desejo de Jesus é que Ele não viesse perder ninguém. Então, quando eu entendi, é como se fosse um pai que não quer perder um filho. É o pai lutando pela vida do filho. E aí eu entendi que, por exemplo, independente daquilo que eu faço, deixo de fazer, eu não deixo de ser filha da minha mãe nem do meu pai. E é da mesma forma que Ele olha pra gente também. E a salvação é nós entendermos de que nós somos filhos de Deus, que independente daquilo que fazemos, mas sim que nós vamos entender que somos filhos, porque Deus Ele não quer perder nenhum de nós. Lá em Isaías 43, 4, 5 também tem um texto onde Deus falou para Israel e nós somos o povo dele. E que diz assim: para mim você é muito precioso, digno de estima e eu amo muito. Troco outros por você e as nações pela sua vida. Não tenha medo, pois eu estou com você. Foi algo que o Senhor nos prometeu, que Ele sempre estaria conosco. Em Mateus 28 também fala assim, que Ele estaria conosco até os fins dos tempos. Então não importa o caminho que você está andando agora, não importa, sabe, onde esteja, o Senhor Ele nos chama sempre para um lugar mais perto dEle, para vivermos intencionalmente o amor dEle. O Senhor, Ele quer que nós venhamos transformar nossa mente de que realmente é uma loucura tudo isso que foi dito agora. O sacrifício na cruz, nós temos que matar a nossa carne, o nosso eu, para vivermos o Evangelho de uma forma verdadeira, entendermos que é preciso só ter fé para que Ele venha nos aceitar como filhos. E realmente tudo isso é uma loucura. Só que o Senhor tem nos chamado para este lugar para vivermos isso. Deixarmos de ser meras palavras de entendimento, para venhamos viver o sacrifício de Jesus todos os dias nas nossas vidas. De colocar Jesus no nosso dia a dia, de tirar um tempo com Ele, ensinar os nossos filhos, os nossos parentes a respeito dEle. De falarmos com Ele todos os dias.
Sabe, eu convido você nesse dia de hoje para que você venha meditar a forma como você tem tratado Jesus. A forma como nós temos tratado Jesus. Sabe, no texto anterior, o primeiro texto que a gente leu lá em 1 Coríntios, fala assim que Deus realmente escolheu as coisas loucas deste mundo, os humildes, os desprezados, né? A gente entende que por si só nós não temos valor neste mundo, mas para Deus nós temos muito valor. Ele tem nos chamado para vivermos isso, sabe? Ele tem muito a que nos revelar. Às vezes as pessoas acham, já ouvi falar de que o pastor tem mais unção e eu não tenho. No fulano de tal toca melhor do que eu, canta melhor do que eu. Ele tem mais privilégio do que o outro. E não é bem assim. O Senhor, ele não mostra favoritismo com ninguém. Ele ama todos da mesma forma, do mesmo jeito que ele for me buscar lá no meio de uma festa. Tipo, ele vai buscar qualquer um, onde quer que esteja. Jesus, ele morreu na cruz por mim e por você. Sabe, eu coloco diante de ti, diante de vocês hoje, sabe, pais, cuidem dos teus filhos, filhos, cuidem dos teus pais. Aqueles que não têm perto, cuidem dos parentes, dos amigos uns dos outros. E muitos não vão entender os nossos comportamentos, o porquê fazemos, ou dedicamos tempo a alguém ou a alguma coisa. Mas Cristo, ele entende o esforço do nosso coração de nos transformarmos e buscarmos sermos santos, assim como ele é santo. De sermos obedientes, assim como Jesus foi obediente ao Pai. E foi isso que ele colocou no meu coração, de trazer a simplicidade nas coisas do qual nós temos familiaridade, daquilo que nós já sabemos, mas tem perdido a essência. De agradecermos até... Para quem tem bichinho em casa, de agradecer por mais um dia do animal, sabe? De olharmos para as plantas, para os lugares, para as pessoas. E contemplar tudo. Não sei vocês, mas os últimos dias eu perdi uma prima. E foi tão rápido, sabe? Tipo, a morte dela. E eu fiquei pensando assim, ela deixou uma criança de 10 meses. E eu falei, ela tava e não tá mais. Foi um sopro a vida dela. E eu falo, há quanto tempo nós não ligamos para os nossos pais, para os nossos avós? Falamos que amamos eles. Sabe, Cristo, ele morreu para que nós pudéssemos viver e demonstrar o amor dele aqui nessa terra o tempo todo. Esse dia eu fiquei super feliz que fazia muito tempo que eu não conseguia reunir meus tios, né, na casa da minha avó, e a gente conseguiu falar com todos eles lá. E foi tão bom, sabe? De vê-los bem, de conversar, de viver. E aí que tá o detalhe das coisas. Nós temos perdido tempo por causa de dinheiro, por buscar nossos próprios interesses, e estamos perdendo o abraço dos nossos filhos. Perdendo momentos com os nossos sobrinhos. E o Senhor tem nos chamado para este lugar de trazer essa importância na simplicidade das coisas, de nós valorizarmos o sacrifício que ele fez na cruz. O tempo todo, Jesus, ele agiu de uma forma bem louca. Todos os discípulos questionavam o que ele está fazendo, por que ele está fazendo, como ele está fazendo, o que ele está falando. Ele não agiu normal nessa terra, ele foi diferente. E Jesus tem nos chamado para este processo. Então, neste momento, eu convido vocês a ficarem de pé, a fecharem os seus olhos. Que música você vai tocar? Pode ser ela ou pode ser outra também. Que outra? Não sei. Só tem essa. Pra onde eu irei? Você vai puxar? Com você também foi. Sabe que nós íamos realmente refletir a respeito do sacrifício da cruz. Que independente de onde estamos, Jesus é o único lugar da qual deveríamos estar.
gostaria que você imaginasse neste momento o que realmente Ele fez por você. Imagine agora Jesus pregado naquela cruz. E Ele dizendo que foi por você. Aquele foi o maior sacrifício. Foi a maior prova de amor que Ele fez por nós. E qual é a prova de amor que nós vamos fazer para Ele? Independente do lugar que você está, o Senhor tem chamado para estar junto a Ele neste momento. Pai, nós queremos te agradecer, Jesus, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, pelo Teu carinho sobre nossas vidas. Eu te peço em nome de Jesus que o Senhor venha trazer ao nosso coração novamente, Pai, o caminho que é o Senhor. Traga na nossa memória, Pai, tudo aquilo que o Senhor já fez por nós, todos os milagres, todo o Teu cuidado, todo o Teu amor. Revela-te a nós também, Pai, sobre o nosso coração e nos revele, Pai, aquilo que o Senhor quer que nós venhamos mudar. O Senhor traga a nós um coração sincero, Pai. Não nos deixe ser como fariseus, meros cumpridores de leis. Mas sim que nós viemos ser Jesus, pessoas de coração entregue, que tenham se esforçado, Pai, para viver aquilo que o Senhor quer que nós venhamos viver.